Eu fiquei 3 anos sem trabalhar porque eu achava que eu não conseguiria mais trabalhar. Estava numa época muito difícil para mim, estava muito triste, eu me sentia uma inútil e achava que não conseguia mais nem trabalho. Quando um dia as 2 irmãs, a Ana e a Alice, me convidaram para vir fazer uma visita na igreja. Quando eu cheguei na igreja, estavam fazendo a campanha Portas Abertas. E eu, então, naquele momento pensei, vou passar pela porta e vou pedir trabalho para o Senhor, porque se Ele me der o trabalho, Ele vai me dar condições para mim conseguir trabalhar. E foi, para minha surpresa, na segunda-feira, eu recebi uma ligação na minha casa, se eu não quisesse trabalhar na casa de uma senhora, e estou lá até hoje trabalhando. Começou a me dar uma dor muito forte no calcanhar do meu pé, que eu quase não conseguiria caminhar. Foi no médico, tomei um monte de remédio, me encaminharam com um especialista e a dor cada vez era pior. E daí eu vim no culto, o pastor orou e naquela oração eu senti algo diferente no meu pé, começou a queimar o meu pé e eu senti que foi curada. E até hoje não senti mais nada. E era 4 anos e meio que eu tinha o meu processo de aposentadoria na justiça e eu ouvi o testemunho de um irmão da igreja que tinha uma causa na justiça e o pastor orou e logo a causa foi resolvida. E eu pensei, vou pedir para o pastor orar pela minha aposentadoria. E ele orou. E na mesma semana, os papéis estavam no INSS, foram parar na mesa do juiz. E o pastor disse que ainda esse ano eu iria ficar aposentada. E eu acreditei. Comecei a orar e pedir para Deus e crer. E o pastor disse que até no fim do ano, estava chegando o mês de dezembro, passando a metade de dezembro, e eu estava ansiosa, esperando pela notícia da minha aposentadoria. E o pastor disse numa noite de culto que o ano não havia acabado ainda, que a gente ia ainda ouvir muitos testemunhos bonitos dentro da igreja. E eu me apeguei àquilo. Quando foi naquela semana, recebi uma ligação que eu tinha ganhado o processo e que eu já estava aposentada. Estou muito feliz com Jesus, estou alegre, consigo trabalhar, me sinto muito bem aqui na igreja. Eu agradeço e louvo a Deus por essa família tão grande e maravilhosa que Deus me deu. Quando nós somos crianças, nós temos aquele nosso amigo, aquela nossa amiga, e nós prometemos que nós vamos crescer e nunca vamos nos separar. A menina tem aquela amiga, aquela colega de aula, elas prometem que elas vão crescer, que vão fazer a faculdade juntas, vão para a mesma universidade, vão dividir apartamento, vão casar no mesmo dia, na mesma igreja. E uma vai ser madrinha da filha da outra. O pastor está adivinhando? Não. A palavra de Deus diz que a gente faz essas coisas. Deus nos conhece. O Espírito Santo nos conhece. O problema é quando a gente não faz isso só com o ser humano. É quando a gente faz isso com Deus. A gente está acostumado a fazer isso com tantas pessoas. A gente faz isso para quem nós amamos, para quem nós enxergamos, que acabamos fazendo isso com Deus também. No casamento também, os noivos fazem votos, né? Vamos ver se você se lembra aí. Na alegria ou na prosperidade ou na pobreza, na saúde ou até que a morte. Olha para quem está do outro lado, faz assim, ó. Viu? O legal é que o pastor ele diz assim, até que a morte né? Não tem nada a ver comigo, é vocês. A promessa que ambos fazem um para o outro, né? Quantas promessas que as pessoas fazem, quantas vezes a gente promete coisas para Deus. Amém? Deuteronômio 23 e no versículo 21, quem achou diz amém. Quando votares algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em pagá-lo, porque o Senhor teu Deus
certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-te de votar, não haverá pecado em ti. O que saiu da tua boca, guardarás e o farás, mesmo a oferta voluntária, assim como votaste ao Senhor teu Deus e o declaraste pela tua boca. Amém? Coloque a palavra de Deus sobre o teu coração, feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra que é tão perfeita, Deus. Eu te peço, Senhor, que tu continues falando conosco nessa noite. Ó Deus, abençoe cada um, ó Deus, que pode ouvir a minha voz, que pode ver a minha imagem, onde estiver, Senhor, neste momento. Eu quero apresentar a vida de cada homem, de cada mulher, cada pai de família, cada mãe de família. Ó Deus, que quem sabe também está, Senhor, com seu coração ferido, machucado por alguma promessa, por algum voto. Ó Deus, que recebeu e não foi cumprido, Pai. Nós também muitas vezes prometemos tantas coisas que não conseguimos cumprir. Que nessa noite teu Espírito Santo possa falar conosco, nos ensinar a agir conforme a tua palavra ordena, para que nós possamos ter uma qualidade de vida, para que nós possamos, ó Deus, restaurar a nossa família, os nossos relacionamentos e ter mais qualidade de vida e aprender a agradar ao Senhor e receber as tuas bênçãos sobre a nossa vida, sobre o nosso trabalho, sobre o nosso ministério, e tudo aquilo que nós fizermos seja abençoado em nome de Jesus. Muito interessante esta palavra. Algo que eu prezo muito, querido, aqui na igreja, é a parte voluntária dos votos que cada um faz. Na nossa igreja nós não obrigamos nenhuma pessoa a fazer nada que essa pessoa não se sinta à vontade a fazer. Você concorda comigo? Levanta a mão aí. Amém? Um voto significa isso. Um voto é um compromisso solene e voluntário que uma pessoa assume com Deus ou com outra pessoa, né? Em relação a um determinado assunto. Consequentemente, e acima de tudo, é um ato de fé. Diga comigo, fé. Então muitas vezes as pessoas fazem votos em relação a várias coisas, prometem várias coisas, como nós estávamos falando em relação à amizade. Lá na sua infância, quantas coisas, quem sabe, você prometeu para a tua amiguinha, para o teu amigo, e hoje você crescer, você diz, meu Deus, como eu fui bobo, olha o que eu falei e acabei não cumprindo. Quantas coisas eu prometi e acabei não cumprindo. Quantos fizeram isso? Levanta a mão aí. Só eu fiz? Só eu que sou um ser humano normal aqui? Estamos muito semideuses aqui hoje, né? Nós fazemos muito isso, porque nós somos seres humanos. Por isso que existe a igreja, porque a igreja é um lugar de tratamento, onde Deus nos ensina. Amém? Diga glória a Deus. O problema é quando nós transferimos isso para Deus. Nós nos habituamos desde crianças a, quem sabe, a prometer coisas que nós não cumprimos de repente, porque o nosso pai e a nossa mãe faziam isso para conosco. Uma coisa que eu valorizo muito é quando um pai e uma mãe procuram sempre falar a verdade para o seu filho. Mãe, se você precisar se ausentar, não minta para o teu filho. Não diga que você vai no banheiro. Que banheiro é esse que demora uma semana para voltar? Que banheiro é esse que demora um mês para voltar e o pai não chega? Chama o teu filhinho para conversar. Ai, pastor, ele só tem 1 aninho e não vai entender. Olha nos olhos do teu filho com calma, com amor. Diga para ele, filho, papai precisa viajar.
para trabalhar, para ganhar dinheirinho, para comprar as coisinhas boas para ti. Pai vai viajar, mas o pai vai voltar. A palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade. Diga comigo, verdade. E a verdade vos libertará. A mentira só permanece até a verdade chegar. E nós temos que aprender desde cedo a ensinar a criança o caminho da verdade. Diga amém. E às vezes o caminho da mentira no início ele parece ser mais fácil, mas a consequência dele depois é complicada. Não é verdade? Então, a mentira no início ela parece ser mais cômoda, mas a consequência dela é terrível. Então comece desde cedo ensinando o teu filho a falar a verdade. Eu me lembro de uma imagem, de uma figurinha que circula pela internet. O filhinho vai atender o telefone, ele atende o telefone, né? E daí a criança, né, o filho atende o telefone e diz para o pai: pai, é para ti. Daí o pai está assistindo futebol. Daí o pai diz assim para ele: filho, diz que eu estou na igreja. Daí o filho diz assim: pastor, o pai mandou dizer que ele está aí na igreja. E aí? A criança é pura. A criança aprende aquilo que ela vive. Não é verdade? Então às vezes naquela inocência nós acabamos passando uma mensagem para o nosso filho, para a nossa filha. Prometemos coisas, votamos e não cumprimos. Se você for estudioso, se você for obediente, de Natal o pai vai te dar uma bicicleta. O filho está com 18 anos e não ganhou nada. Se você tirar boas notas, o pai vai te dar um videogame. O rapaz se formou na faculdade, até hoje não chegou nada. Que mensagem um pai desses está passando para o seu filho? Que mensagens uma mãe dessas está passando para a sua filha? Olhe para quem está do seu lado e diga: só prometa o que você pode cumprir. É melhor não prometer do que prometer e não cumprir. É isso que a palavra de Deus nos diz. Nós nos acostumamos desde pequeno a prometer coisas pequeninhas, coisas pequenas ali. Ó, depois eu te trago os 20 centavos que faltou, viu? E nunca mais volta a pagar os 20 centavos. Não é assim que funciona no mercado? Depois eu te dou o telefonema, eu te ligo, te passo depois. E ó, nunca mais. Deus te paga, é melhor dizer isso, né? Porque... E Deus está lá com aquela dívida, meu Jesus, né? Querido, Jesus já pagou para você tudo, já deu Jesus Cristo, já derramou o seu sangue. Para de botar na conta dele aquilo que você que tem que pagar, meu irmão. Assuma a responsabilidade pelos seus atos, diga glória a Deus. Aleluia. Nós temos que aprender a assumir a nossa responsabilidade. Deuteronômio, no capítulo 23, vamos ver o que diz. Quando votares algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em pagá-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Que tipo de votos nós estamos falando aqui? Quando nós fazemos um propósito com o Senhor no nosso coração, não apenas a parte